Câmara Municipal de Pratápolis, projeto de lei número 15/2016, disciplina as nomeações para os cargos e comissão dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo e dá outras providências. O povo do município de Pratápolis, por seus representantes, aprovou e o chefe do Poder Executivo do município sanciona a seguinte lei. Fica vedada a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo do município de Pratápolis de pessoas que estão inseridas nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. Inciso 2. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. A linha A. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. B. Contra o patrimônio privado, do sistema financeiro, mercado de capitais, os previstos na lei que regula a falência. C. Contra o meio ambiente e a saúde pública. A linha D. Eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. E. De abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício da função pública. F. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. G. De tráfico de entorpecentes e drogas, afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. A linha H. De redução à condição análoga à de escravo. I. Contra a vida e a dignidade sexual. J. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Inciso 3. Os detentores do cargo na administração pública, direta e indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. Inciso 4. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 5. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. 6. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. 7. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 8. Os servidores do Poder Executivo e Legislativo que tenham perdido o cargo por sentença transitada em julgado pelo prazo de 8 anos. Parágrafo único. A vedação prevista no inciso 2 do artigo 1º desta lei não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Artigo 2º. Todos os atos demandados em desobediência às vedações previstas nessa norma
serão considerados nulos de pleno direito e feito a partir da publicação desta lei, devendo as providências adequadoras aos seus dispositivos serem tomadas no prazo máximo previsto do artigo 5º. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo e Legislativo Municipal, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes as informações e documentos que entender necessário ao seu fiel cumprimento. Artigo 4º. O nomeado ou designado para o cargo em comissão, obrigatoriamente, antes da posse, terá ciência das restrições e declarará por escrito não se encontrar inserido nas vedações previstas no artigo 1º desta lei. Artigo 5º. O prefeito e o presidente da Câmara de Pratápolis, dentro do prazo de 90 dias, contados da publicação da lei, promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão que se encontrarem nas situações previstas no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de suas respectivas publicações. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 12 de agosto de 2016. Marco Aurélio Piantino, vereador. Novos colegas, comentar sobre o projeto de lei número 15 é de nossa autoria. Pratápolis pode entrar para a história, a Câmara Municipal de Pratápolis pode entrar para a história, tentando resguardar o nosso município de coisas que estão acontecendo em nosso país, resguardar o nosso município de coisas que estão acontecendo em nosso estado, e guardar o nosso município de coisas que podem ou estão, não sei, vamos verificar, que podem acontecer no nosso município. Então, eu peço que os senhores analisem bem esse projeto. Nós podemos entrar para a história de Pratápolis, aprovando esse projeto, que fala sobre as nomeações, a disciplina das nomeações para os cargos de comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal. Por que isso? Nós estamos, como todos sabem, não vou participar mais do pleito eleitoral e estou empenhado em uma associação chamada Observatório Social do Brasil, e uma das prerrogativas dessa minha saída da política é para fundar essa associação, fazer que aconteça as coisas em Pratápolis. E como todos sabem, o que a gente quer é o melhor para a nossa cidade, o que a gente pensa deseja é o melhor para a nossa cidade. Por isso estou despedindo dessa casa com o maior orgulho de ter vocês como colegas, nossos colegas, que tanto me ensinaram aqui nessa casa. Principalmente vou falar na pessoa do presidente, do José Campos, que tanto me incentivou na minha continuada caminhada na vida política, porque confesso a todos que no terceiro mês eu estava querendo pedir a minha renúncia dessa casa, mas com insistência do nobre colega José Alves Campos, presidente dessa casa, e do nosso assessor jurídico, Dr. Júlio Calvé, a qual em viagens, em adquirir sabedorias referente ao Poder Legislativo, na cidade de Belo Horizonte, Uberaba, São Lourenço, nós podemos conversar muito na sequência desse vereador nessa casa municipal. Então, eu pediria aos novos colegas que analisassem bem esse projeto. Peço mais ainda a comissão, liderada pelo nosso pastor irmão Sérgio, que analise e dê a sua justificativa, né, o seu parecer jurídico, né, porque é de grande valia para o nosso município, pois temos que zelar por ele, e começando por projetos assim, que eu falo, somos nós que estamos fazendo, que depende da votação de todos nós. Então eu peço que analisem com carinho e que aprovem tal projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Quanto aos projetos aqui encaminhados e as solicitações explicitadas pelo nobre vereador Marco Aurélio, também consideramos de sumária importância, haja visto que estamos aí aproximando de um pleito eleitoral, onde
necessário se faz que se transcorra dentro da mais perfeita harmonia e paz e respeito às leis e às determinações preconizadas pela Justiça Eleitoral. E quanto à transparência e os cumprimentos éticos morais do político, isso nem é um dever, é uma obrigação. Então, necessário se faz que cada cidadão, cada munícipe saiba escolher aqueles que serão os futuros representantes, e esse projeto do vereador Marco Aurélio já se parte assim no sentido preventivo, para que os futuros governantes possam ter bastante critério na convocação e na formação das suas equipes de trabalho. Presidente, não está na discussão, mas rapidinho, eu queria pedir ao senhor e depois o senhor Marco Aurélio, nosso vereador, companheiro, esse projeto número 15 terá o apoio da comissão, tenho certeza, terá o meu apoio, posso até deixar escrito em ato, mas que esse projeto fosse votado na primeira semana de outubro, para que não haja argumentos políticos. Veja bem que é um projeto muito bem formado, todos inteiramente apoio, o li acompanhado pelo nosso assessor, e gostaria que nós pudéssemos sentar e discutir, que é um projeto que terá o meu voto a favor. Eu, como o senhor disse aí, é uma obrigação, não é um dever, é uma obrigação, e dever também, não é dever e obrigação do funcionário público, ou que seja o agente político, ser honesto e ter responsabilidade com aquilo que ele faz. Então eu gostaria, num tempo oportuno, que nós pudéssemos sentar e que esse projeto fosse votado na primeira semana de outubro. Tem total apoio meu, vai ficar elaborado em ato, e acredito também a comissão também, meus membros da comissão, só para que não haja uma distorção política em cima desse projeto. Muito obrigado, presidente. Obrigado ao vereador. Como o aludido projeto